Então, gente, eu vou fazer uma gameplay aqui do Toca. Então eu vou pegar aqui o corpo, né, de adulto. Pra ficar melhor, né, que esse aqui vai ser os personagens que serão os pais. Então a pelezinha mais clarinha, porque eu gosto de ter o personagem de pele clarinha. Então pro cabelo, vou pegar o cabelinho que eu gosto, né, vai ser esse daqui então. Deixa eu ver se tem outro, porque tem um outro que eu gosto muito. Aí, ó, esse daí eu gosto dele bastante. Aí eu vou deixar ele numa corzinha que eu acho bonito. Mas não vai ser branco, né? Só eu tava testando aí, né? Enfim, que eu tô narrando o vídeo porque o áudio ele se perdeu no meio do coisa, enfim. E então vou deixar esse rosinha. E vai ser isso, né? Então, como sempre, eu deixo o narizinho bem pequenininho, porque eu não gosto desses narizes grandes do Toca. Eu acho eles muito estranhos, esquisitos. Então, como sempre, né? Pequenininho. E a pelezinha clara pra combinar com o resto do corpo. Então, pro olhinho eu quero pegar esse dali dos cílios, né? Eu gosto muito dele. Ele é novo, né, pra mim, então gostei dele. Um sorrisinho, pra personagem ficar bonitinha. A sobrancelha ali, dá pra ver que eu coloquei a sobrancelha que tem os piercing, né? Daí nisso eu parei pra pensar um pouquinho. Aí mudando aí a cor, né, da sobrancelha. Colocando o detalhezinho na bochecha, porque eu acho ele bem fofinho. Que eu acho fofinho esses detalhezinhos, né? Pondo a pintinha e depois o detalhe. Então, né? Pra roupinha. Eu tava falando algumas coisas aí, mas como o áudio se perdeu, né? Daí eu parei pra pensar que eu teria que usar outro cabelo, porque eu não gostei mais desse. A cor não combinou com a vida real e etc. Então eu comecei a procurar um cabelo bom que combinasse comigo e não com meus amigos, né? Porque esse cabelo parece muito da minha amiga e não o meu. Então eu comecei a conferir alguns cabelinhos, né? Que parecessem comigo, em vez do cabelinho que eu uso geralmente, porque aquele não combina comigo, não parece eu. Então eu comecei a procurar, né? Agora que meu cabelo já cresceu, esse dali não era nem opção, né? Só queria ver pra ver se tinha alguma coisa interessante. Então nisso que eu estava procurando, né? Tava procurando algum cabelinho que parecesse comigo. Tava olhando ali, se esses daí não combinavam. Esse daí eu até tava pensando, né? Só que daí nisso, comecei a buscar, achei esse daí. Coloquei uma corzinha próxima do meu. Então, né, com a corzinha, fui trocando os tons, né, conferindo ali. Nos momentos que eu sempre dou uma paradinha, porque eu tô olhando alguma coisa ali, tava falando alguma coisa. Tava conferindo. Então, ali eu fui ajeitando, né, e aí eu fui pra roupa. Eu queria uma roupa que combinasse, né, que eu gostasse, mas eu não achei. Então eu comecei a conferir, eu conferi muitas roupas, mas tipo, muito. Olhei os moletons. Então comecei a conferir os moletons, não gostei desse, né? Então, eu não lembro agora nem de qual eu tinha pego, mas eu acho que eu tinha pego alguma coisa. Vestido eu lembro que não foi. Pelo menos eu acho que eu não tinha pego vestido. Então, tava ali conferindo, né? Queria muito vestido, mas eu precisava ver se algum combinava com ela. Só que eu não achei que eles combinavam. Comecei a conferir, aí eu fui entrando na aba dos mais antigos, né? Daqueles antes das atualizações. Eu comecei a não gostar já. Daí comecei a pensar nesses daí, só que eu pensei que era muito chique, era muito preto, não ia combinar. Comecei a não gostar. Até olhei aí essa aba dos pijamas, olhei demais. Aí a aba dos empregos. Aí também olhei a de fantasias, mas não gostei. Então eu fui aí, né, nessas roupas, comecei a olhar. Não achava nada de bom.
Então decidi aí, né? Ver aí essas roupas. Eu tava pensando muito entre esse moletom rosa e essa blusinha aí que tá agora. Então eu comecei a conferir, porque vai que eu achava alguma coisa, né? Enfim. Nessa conferição eu acabei deixando esse daí que eu achei bem bonitinho até. Não achei outra opção, então resolvi deixar ele. Comecei a olhar os chapéus, porque eu sempre gosto de pôr um chapéuzinho, né? Adoro esses acessórios de cabelo. Então, comecei a conferir. E fui lá, né? Até testei essa coroa aí que eu gosto, e esse sorvetinho. Então, comecei a conferir entre esses daí, porque são os acessóriozinhos que eu costumo usar. Só que eu pensei que não ficou muito legal. Tava até pensando naquele rosinha, aquela bandana rosinha. Então, eu comecei a olhar, né? Daí, resolvi, né? Deixar a bandana mesmo, porque ela combina bastante. Então aí eu comecei a ficar em dúvida entre os óculos, porque como eu uso óculos, né? Fiquei entre dúvida em alguns. Aí eu resolvi deixar esse daí. Aí eu fui só conferir ali uma coisa, porque eu queria ver se tinha alguma coisa nova ali. Então aí eu terminei. Então agora eu ia criar personagem que seria o par da minha personagem. E aí ele tá sendo inspirado num personagem que eu adoro de Demon Slayer, que eu acho que vai dar pra reconhecer. Eu acho. Então eu fui ajeitando ali algumas coisas pra ficar mais parecido, combinar mais, né? Fui atrás de um cabelo ali que combinasse. Pode demorar um pouquinho pra fazer ele, porque como eu tô fazendo um personagem, né? Acaba ficando bem mais difícil, já que provavelmente no... né, como é o toca, né? Se não dá pra nem fazer mal fazendo gacha, que já tem muita coisa, então imagina no toca. Então fui buscar o olhinho. Aí, né? Fui pensando, né? Que daí eu pensei, nossa, tá muito feminino. E aí eu resolvi deixar olhos mais inexpressivos. Coloquei ali o narizinho pequenininho, como sempre, mudei de acordo pra combinar com a pele. Fui buscando uma cor na sobrancelha, né? Ajeitei essas coisas. Aí eu coloquei um sorrisinho pequeno. Então, fui colocar uma roupa, né? Aí eu fiquei completamente sem ideia já. E aí, então nisso, fui lá, né, buscar umas roupas. Eu tava pensando numa roupa vermelha pra combinar. Não tinha uma roupa parecida em si, mas aí eu tava pensando, esse daquele moletom já tinha todo dando o número certo. Só que eu escolhi não pôr esse moletom porque eu tava pensando que poderia ter coisa melhor. Então, comecei a procurar. Aí eu achei esse daí, aí eu pensei, nossa, tem um floco de neve e é vermelho, combina. Então eu resolvi deixar ele. Então, nos chapéus, né, comecei a olhar, pulei, né, e fui ali olhar os óculos, queria ver se tinha alguma coisa interessante que eu poderia pôr. Mas eu não achei nada, então eu desisti. Então aí eu comecei a fazer a criança, né, a criança desse relacionamento. Tava falando alguma coisa aí que eu tava mexendo coisa, né. Então eu resolvi deixar a pele clara. E então fui buscar um cabelo, eu tava decidindo se iria ser menino ou menina, mas eu decidi que era pra ser uma menina. Então eu comecei a buscar um cabelo. Daí eu tava olhando ali, né? Tá até parecendo um Haaland esse daí, né? Enfim, aí eu resolvi, né? Tava olhando, eu tava gostando desse coque, né? Mas aí eu troquei pra esse, que eu gostei bastante até. Então eu fui mudar a cor. Mudei pra essa daí, é quase uma mistura do loiro com o cabelinho marronzinho castanho que eu tenho. Fui lá, coloquei os olhinhos, esse tipo de coisa. Mudei o nariz. Fui mudando a cor da sobrancelha também, né? Daí eu fiz ali o nariz, etc. Aí fui lá mudando. Então é só
pensando ali o que eu podia fazer. Resolvi colocar esse sorrisinho, porque eu achei que ficava muito bonitinho. Aí eu coloquei a manchinha na bochecha, porque eu achei bem bonitinho. E eu achei esse vestidinho rosa, que eu gostei muito, né? Até porque é um vestidinho rosa bem bonitinho, bem feminino, né? Bem estereótipo feminino. Fui olhando os chapéus, então eu queria colocar alguma coisa também, porque eu acho muito bonitinho, né? Como eu já disse. Então eu resolvi ir lá, né? Colocar alguma coisa. Fui olhando, se não tinha nada que eu gostasse. Então ali cheguei, né? Resolvi colocar algumas coisas. Só que tava tudo meio desproporcional pra cabeça dela. Tipo, ó, tá vendo? Tá saindo um pouquinho pra fora. Porque parece que essas coisas só foram feitas para personagens adultos, né? Não pra um personagem de criança. Aí eu pensei, nossa, será que esse lacinho rosa ele combina? Porque ele tá bem bonitinho, né? Tá bem fofinho com ela. Então eu resolvi deixar. Aí eu resolvi que eu queria colocar um óculos nela. Tipo, um óculos rosa, bem bonitinho, né? Aí eu voltei ali e encontrei ali os óculos, né? Então eu tava pensando ali e resolvi deixar esse daí, né? Aí eu fui olhando se não tinha nada mais. E foi isso. Tava esses três aí, pronto. Então essa seria a família do meu jogo. Então fui aí eu, né? Saí e pra ver ali o que eu poderia fazer. Só que daí o tempo de vídeo que eu tenho disponível no YouTube tava quase acabando. Coloquei meus personagens aí. E então, no próximo vídeo eu iria, né? E vou. Tava tentando aí colocar, inclusive, a criança na esteira, mas não deu certo. Queria mandar ela pra outro país. Então, no próximo vídeo, então, né? Eu vou fazer algumas coisas, né? Organizar algumas coisas. Ó, dei o bolo pro meu amor comer, né? Vou organizar algumas coisas, pegar os móveis aí pra minha casa. Então peguei já aí uma bolsinha, né? Já ia começar a fazer isso, né? Peguei essa bolsinha e aí eu tinha essa bandeira aí do mês LGBT, né? No mês do orgulho. Resolvi pegar. Aí eu vi que tinha esse vestido. Resolvi pegar também, porque é LGBT, né? Então, tava olhando ali as coisas. E aí eu resolvi acabar por causa do meu tempo. Então no próximo vídeo, né, eu vou organizar tudo, vou pegar essas coisas aí. Vai ser isso, né? Aí eu vou pegar e vai ser isso.